Família querida, tudo bem? Que bom estar com vocês na continuidade dos nossos cultos domésticos. Que bom. Deus te abençoe nesse momento e que seja um tempo muito precioso de crescimento e de bênção na sua vida, na sua família, na sua casa. Continuando os nossos estudos em Tiago, nós vamos para o capítulo 5 hoje, numa palavra muito própria para os dias que nós estamos vivendo. Diz assim: ouçam agora vocês que são ricos, que possuem bens, chorem e lamentem-se tendo em vista desgraças que pode vir. A riqueza de vocês pode apodrecer, as traças corroer, até mesmo as suas roupas. O ouro e a prata de vocês podem enferrujar, e a ferrugem deles testemunhará contra vocês mesmos, e como fogo lhes devorará até mesmo o próprio corpo. Vocês acumulam bens nesses últimos dias, mas, por favor, vejam a questão do salário dos trabalhadores que trabalham em seus campos e que muitas vezes têm o seu salário retido com fraude. E isso está clamando contra vocês. O lamento dos ceifeiros chegou até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Meus irmãos, esses dias nós temos ouvido muito sobre a questão das dificuldades financeiras que têm assolado o país e assolado muitas famílias. E esse texto traz um ensino fundamental em relação a nós. Quando o texto fala de riquezas, está se referindo aqui a todo tipo de bem que a pessoa possua. Até porque não tem como mensurar riqueza, não tem como determinar isso. Ok? Às vezes uma pessoa é rica num determinado patamar, mas se ela for comparada com outra pessoa, ela não tem tanto. Então não se compara esse tipo de coisa. A questão aqui deve ser olhada para aquilo que eu tenho e como eu uso aquilo que eu tenho. A Bíblia nos ensina que eu preciso me contentar apenas com aquilo que eu preciso. E os dias de hoje nós temos visto que há um acúmulo de bens nas mãos de alguns e nada nas mãos de outros. É notório o problema social no nosso país e no mundo. A questão de distribuição de renda, a questão da diferença que um ganha e o outro ganha, a questão das oportunidades que um tem e o outro não tem. Esse assunto é longo, mas ele precisa ser refletido, ele precisa ser pensado. A questão social, ela precisa fazer parte da nossa vida espiritual. Nós não conseguimos sermos bons cristãos se não tivermos um profundo e sensível olhar social. Jesus fazia isso. Quando Jesus ele reparte o pão, os peixes e faz alguns milagres, ele está nos ensinando exatamente esse olhar social. Não adianta muito nós buscarmos nos encher tanto de Deus, do Espírito Santo, e trabalharmos e lidarmos de forma tão ruim com aquilo que nós possuímos. Não adianta uma pessoa estar chorando e clamando na presença de Deus, quando na verdade ela não divide parte daquilo que ela tem. E não é aquilo que sobra, não. Nós precisamos aprender a dividir aquilo que nós temos. Gente, esse texto ele nos ensina muito. Primeira questão que eu queria que você discutisse aí com o seu grupo. Você consegue ter essa percepção, esse olhar social na sua casa, em família? Você gosta dessa ideia de dividir aquilo que você tem? Você gosta de abençoar outras pessoas? Aliás, deixa eu melhorar essa pergunta. Você é um tipo de pessoa que divide o que tem, que gosta de dividir aquilo que você tem? Você tem prazer em pegar parte daquilo que você tem e doar para outra pessoa que não tem? Muitas vezes, você não precisa doar aquilo que você tem muito. Basta você doar aquilo que você tem. Às vezes doar a metade de um pão. Às vezes doar metade de alguma outra coisa simples. Alguma coisa que você tenha 2 ou 3, você pega parte daquilo e dá para alguém que não tem. Como é que está esse conceito social na sua vida e na sua casa? Por favor, ensine isso para a sua família. Esse é um tempo de aprendermos isso. As pessoas estão sofrendo tanto, as pessoas estão passando dificuldades,
E muitas vezes nós ficamos acumulando, retendo. O que o texto de Tiago nos ensina é com relação exatamente a esse ponto perigoso de como nós lidamos com as questões dos bens, das coisas. Não é só dinheiro não, gente, é coisas mesmo. Tá? Às vezes isso aí precisa ser traduzido, irmãos, numa linguagem mais simples. Às vezes nós não damos carona para uma pessoa porque está chovendo e ela está com o pé sujo e vai entrar no carro e vai sujar. Isso é mesquinhez. Às vezes nós não dividimos alguma coisa que temos porque achamos que aquilo é pouco, quando na verdade está sobrando para nós. Meus irmãos, o cristianismo precisa ter outra visão. Nós vivemos um tempo onde a nossa vida com Deus precisa ser mostrada nesses detalhes, nessas coisas. Eu faço um paralelo com você, quero que você leia no seu grupo, no seu culto familiar aí, Mateus capítulo 6, a partir do versículo 25, quando fala da preocupação das pessoas com relação às coisas, aos bens materiais, ao desespero que as pessoas têm por coisas, por roupas, por alimento, por isso, por aquilo, quando na verdade, meus irmãos, a gente não precisa mais do que o suficiente. Mas infelizmente nós vivemos um tempo onde as pessoas estão acumulando muito mais do que aquilo que elas precisam para viver. E elas nem sabem para que estão acumulando. Às vezes acumula para o futuro, mas esse futuro não vem. Guarda para os outros, quando na verdade... Enfim, você entendeu. Por favor, a minha orientação pastoral, discuta isso com você. É tão prazeroso dividir, é tão prazeroso fazer alguém feliz com aquilo que você tem. É muito bom isso. Nós fazemos parte de uma igreja que ama fazer ação social. Mas a pergunta agora não é a igreja, a pergunta é você. Vivemos esses dias difíceis aí e eu queria muito chamar você para fazer parte disso. Eu queria que você desenvolvesse essa ideia, esse espírito social, esse espírito de doação, de pegar, o que eu posso pegar, o que eu posso doar, o que eu posso fazer, o que eu posso abençoar. Tem alguém que precisa de mim? E as formas de fazermos isso são muito grandes, muito, muito grandes. E eu queria que você pudesse desenvolver isso. Amém? Por exemplo, agora eu acabei agora há pouco de receber uma pessoa se oferecendo, sabe para quê? Olha que coisa linda. Ela está dividindo o que ela tem. Ela falou assim, eu tenho conhecimento técnico para fazer a inscrição das pessoas para receber esses R$ 600 que o governo está distribuindo. Olha que coisa legal. Ela está se dispondo a isso. É uma pessoa que tem facilidade, então ela está doando parte daquilo que ela tem, que é o conhecimento. Em nome de Jesus, desenvolva esse assunto aí com a sua turma. Sabe por quê? A Bíblia diz que quando nós nos unimos aqui na terra, nós estamos nos unindo a Deus. Quando nós nos dividimos aqui, nós estamos divididos no céu. Não tem como estarmos ligados com Deus e não estarmos ligados com o nosso irmão, especialmente os que estão passando necessidade. E eu queria que você então usasse esses dois textos. Tiago capítulo 5, até o versículo 5, 6, e Mateus capítulo 6, do versículo 25 em diante, até o final do capítulo 6. Isso vai nos ensinar, isso vai ensinar você. E eu queria que você pudesse, de forma bem prática, desenvolver essa pergunta. Como eu disse, primeiro, como está essa questão dessa visão social, essa visão do outro, da necessidade do outro. Segunda ideia, o que eu posso fazer, o que eu posso distribuir, como que eu posso participar. Terceira coisa, lembre-se, linke uma coisa com a outra. A nossa vida espiritual, ela precisa ser refletida nos nossos relacionamentos sociais. Eu quero que esse culto doméstico seja muito profundo nesse sentido, com essa conotação. Até porque não adianta nada a gente crescer tanto espiritualmente e sermos tão pequenos na nossa ação social, na nossa vida como doador daquilo que Deus tem nos dado. Que Deus te abençoe e que esse encontro na sua casa seja transformador nesse sentido. Um grande abraço. Que Deus te use nesse sentido para tornar outra pessoa feliz com aquilo que você tem, ou com parte daquilo que você tem. Deus te abençoe. Um grande abraço.